Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro de fato. No nosso último encontro, na verdade, eu apenas fiz uma explicação sobre o logo do canal, mas agora, a partir de agora, nós vamos tratar de temas realmente ligados a diversos assuntos, sobretudo sob a ótica da filosofia, ok? E então, dando início a esse primeiro encontro nosso para tratar de temas ligados ao nosso cotidiano e tudo mais, vamos falar hoje sobre como, afinal de contas, nós somos manipulados o tempo todo pela propaganda, pela publicidade. E para isso, nós vamos usar de alguns exemplos, né, de nossa vida diária para trazer para vocês esses conceitos e no final vocês vão entender como a propaganda consegue nos manipular em qualquer campo de nossas vidas, em qualquer seara de nossas vidas e qual o método que eles se valem, né, para atingir esse objetivo. Claro que quando a gente fala de propaganda, não estamos demonizando a arte da propaganda. Né? Sabemos que isso é um nicho importante nos negócios, no comércio, não é disso que se trata, pessoal. Aqui nós vamos falar da propaganda que é usada para o mal, que é usada para nos manipular, que é usada para nos manter no erro, tudo bem? Então, apenas para trazer aqui como exemplo ilustrativo, quem aqui nunca se deparou com a seguinte situação, né? Você está, de repente, trabalhou o dia todo, está cansado e bate aquela fome, e a hora que bate aquela fome te vem à mente aquela imagem de um sanduíche suculento, maravilhoso, né? Só que aí você vai até uma rede de fast food, né, pede o lanche com aquela imagem na cabeça, daquele hambúrguer maravilhoso da propaganda, só que quando você de fato abre a caixa, você se depara com um lanche decepcionante, né? Que não tem nada a ver com a imagem que você tinha em mente, com a imagem que foi colocada na sua mente. Pois bem, esse conceito, essa forma de manipulação por meio das imagens que são lançadas o tempo todo nas mídias, por meio da propaganda, também se aplica à política, né? Então, esse primeiro slide aqui, esse primeiro quadro ilustrativo, nos mostra exatamente isso, né? Desculpa se a imagem não está muito boa, pessoal. Eu estou gravando aqui de forma um pouco artesanal. Então, me desculpe aí, eu espero que seja possível pelo menos visualizar um pouco que seja. Então, nós temos aqui de um lado um lanche da propaganda e o lanche, né, com o que vocês vão se deparar na realidade aí, na maioria das vezes, quando abrem a embalagem. E aqui nós temos também uma figura, um político, né, fazendo um discurso, uma propaganda, durante o período de campanha, obviamente, e embaixo nós temos aí o mesmo político depois manchando as mãos na corrupção, recebendo dinheiro de propina e coisa do tipo. Muito bem, então é disso que a gente está falando. Né, e a gente vai entender por que ainda que você tenha tido essa decepção tanto com o lanche quanto com o político, por que repetidas vezes você acaba retornando ao mesmo estabelecimento e comprando o mesmo lanche, mesmo já tendo tido uma experiência negativa, e por que também você acaba votando no mesmo político na campanha seguinte, na eleição seguinte. Né? Como isso acontece? E já vou deixar um alerta aqui para vocês, não se trata de sermos ignorantes, não se trata de não sabermos fazer nossas escolhas. Existe toda uma estratégia que os propagandistas compreendem muito bem, mas que nós, por não sermos desse meio, por não estarmos lidando com isso diariamente, acabamos ignorando. Né? Então, nesse vídeo, nós vamos explicar como eles conseguem nos manipular para nos manter no erro, para que repetidamente a gente faça as mesmas escolhas. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos falar agora de duas figuras centrais
que praticamente construíram a arte da propaganda moderna, como a gente conhece, e se valeram dela com muito êxito, né? Então vamos lá. Nosso primeiro personagem, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, nosso primeiro personagem é Adolf Hitler. Adolf Hitler, então o líder da Alemanha nazista, na década de 30 até o final da Segunda Guerra, em 1945, né, e ele soube usar muito bem da propaganda para chegar ao poder. E aqui vai uma observação, um fato histórico, ao contrário do que muita gente pensa, já que a Alemanha nazista foi de fato uma ditadura, foi um regime ditatorial, né, conduzido por Hitler, encabeçado e liderado por Adolf Hitler, mas na verdade eles chegaram ao poder, os nazistas chegaram ao poder pela via democrática. Eles não tomaram o poder, não deram um golpe de Estado no primeiro momento. Então o partido nazista, os assentos lá no Reichstag, que era o parlamento alemão, foi ocupado por nazistas pela via eleitoral, né? E através, não vamos entrar nisso aqui agora, porque não é o objetivo do vídeo, mas através de acordos e alianças eles foram corrompendo a democracia por dentro até que conseguiram instalar Hitler no poder como um ditador de fato. Mas eles chegaram ao poder pela via democrática. E como eles conseguiram fazer isso? E aqui a gente começa a descortinar o assunto, o cerne desse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. Essa passagem que está aqui, espero que esteja dando para vocês lerem. Essa passagem que está aqui foi retirada da obra do próprio Adolf Hitler, intitulada Mein Kampf. Então, talvez esteja um pouco legível para vocês. Então eu vou fazer a leitura aqui do que ele disse, do que ele escreveu nessa obra dele. E essa obra dele ele escreveu enquanto ele esteve preso, depois de uma tentativa de golpe nos anos 30. Né? Enquanto ele esteve preso, ele escreveu essa obra, correto? Então, um dos trechos dela diz o seguinte, que a capacidade de compreensão do povo é limitada, mas, em compensação, a capacidade de esquecer é grande. Assim sendo, a propaganda deve se restringir a poucos pontos, e esses deverão ser valorizados como estribilhos até que o último indivíduo consiga saber exatamente o que representa este estribilho. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a propaganda precisa ser simples, ela precisa ser direta, ela precisa ser objetiva. E chama atenção porque ele diz logo no começo que a capacidade nossa, do povo, e é assim que os políticos nos enxergam, né, que a nossa capacidade de compreensão do que eles realmente querem, do que eles realmente pretendem fazer, é rasa. É assim que eles nos enxergam, certo? Mas em compensação, a nossa capacidade de esquecer o que eles fizeram é muito grande, né? Teve um filósofo francês que já havia observado isso, Jean Delabrouet, na sua obra Os Poderosos, ele havia dito algo já muito semelhante com isso aqui, né? Alguns séculos antes de Hitler, né? Mas nós trouxemos aqui a obra dele porque ela se liga a um segundo indivíduo que também era muito próximo a ele, correto? E que a gente vai trazer já no próximo slide. Mas antes, vamos prestar atenção aqui para a segunda parte desse trecho, em que ele fala que a propaganda deve se restringir a poucos pontos. O que ele quer dizer com isso? Vocês já prestaram atenção como em campanhas políticas sempre saem aqueles jingles e músicas, aquelas músicas chiclete que impregnam na nossa mente e que a gente acaba, mesmo sem querer, ficando com ela ali repetidamente? Isso tem uma razão de ser. E a gente vai entender mais pra frente, ainda nesse vídeo, o porquê disso aí. Parece apenas algo para falar bem do político, mas ela guarda na sua essência algo muito mais sombrio. É uma técnica muito mais sofisticada, simples e muito sofisticada, muito sutil.
né, mas que eles conhecem muito bem e que se valem dela para nos manipular, para nos manter no erro, para que nós sejamos conduzidos pelo caminho que eles desejam que sejamos conduzidos, tudo bem? Então vamos avançar e falar de um segundo indivíduo também, um personagem muito famoso aí da Alemanha nazista, que foi o ministro, ninguém menos que o ministro da propaganda do próprio Adolf Hitler. Esse cara aí, Joseph Goebbels. Então, o trecho que eu vou trazer abaixo para vocês, os dois trechos que eu vou trazer abaixo para vocês, consta dessa obra chamada Joseph Goebbels, uma biografia desse ator Peter Longerich. E o que esse cara fez foi simplesmente estabelecer as bases do que viria a ser a propaganda moderna. Então hoje tudo, praticamente tudo, muita coisa do que a gente vê sendo usado em propaganda, tanto no mundo dos esportes quanto comercial, não importa, né? Mas principalmente, sobretudo na política, foi cunhado por esse cara aqui, certo? Ele entendeu exatamente como nos manipular. Então ele soube fazer isso com muita maestria, por meio de discurso, por meio de gesto, por meio de palavras-chave e por uma coisa fundamental que a gente vai analisar nos dois trechos que eu destaquei dessa obra magnífica, né, que estudou a vida desse cara como um todo e retratou com muita precisão como ele conseguiu fazer tudo isso, correto? Então vamos lá, vamos ver o que ele nos disse nessas obras. De novo, pessoal, peço desculpa aqui pela qualidade da imagem, mas eu vou fazer a leitura para vocês. Então, num dos trechos, olha o que ele diz. Berlim precisa de sensacionalismo como o peixe precisa de água. Esta cidade vive disso, e toda propaganda política que não levar em conta está fadada ao fracasso. Correto? Então ele já havia entendido que para que o eleitorado como um todo tenha interesse pela política, para que ele despertasse o interesse da população pela política, precisaria de notícias sensacionalistas. É muito curioso dizer isso, porque se vocês tiverem oportunidade, e não é difícil de verificar isso, tenta buscar aí no YouTube, em algumas fontes antigas, propagandas de políticos antes da década de 1930, antes do que esse cara falou. Vocês vão ver que eram falas de políticos bastante pautadas, bastante serenas, aquele tipo de fala que fazia quem estava ouvindo pegar no sono, né? E sempre aquele discurso linear, aquele discurso bastante pautado, escrito ali, já pré-editado, sem grandes novidades. Então isso não despertar, ele percebeu que esse tipo de discurso não despertava o interesse das pessoas pela política, pela figura do político. Não fazia com que as pessoas se sentissem interessadas por aquilo. Não era um assunto que despertasse o interesse de ninguém. Correto? Então ele percebeu que para atrair a atenção do público, as notícias relacionadas à política tinham que ser sensacionalísticas, bombásticas. Não é à toa que o que a gente vê hoje, né? Sempre um político ofendendo o outro, um político maldizendo o outro, poucos ou nenhum deles traz propostas de fato de melhorias em qualquer seara que seja da vida da população. Mas eles são muito hábeis em ofender, em trocar insultos uns com os outros, porque isso captura a gente pelas emoções. São notícias ali que faz com que eles ganhem a nossa atenção por meio desse tipo de discurso. E isso não era assim até Joseph Goebbels. Ele que inaugurou essa forma de fazer discurso político para capturar a atenção do eleitorado lá na década de 30, correto? E desde então os políticos vêm aprimorando isso, né? E hoje, com o advento das redes sociais, com o advento das mídias de
das mídias sociais, nas quais eles se apresentam praticamente o tempo todo, e criou-se várias bolhas. E aqui eu não estou falando, pessoal, por favor, não estou falando de nenhuma ideologia específica. Todos eles agem da mesma forma. Todos eles usam do mesmo artifício para capturar a atenção do eleitorado. Correto? Então aqui não existe ideologia, não existem lados. Todos eles agem da mesma maneira. Acreditem ou não. Tudo bem? Então vamos lá. Ele também nos diz o seguinte: estavam começando a falar de nós. Já não podiam fingir que não existíamos ao passar por nós com desprezo glacial. Eram obrigados a falar de nós, ainda que a contragosto e com raiva. Outro fato interessante sobre a forma como Joseph Goebbels entendeu a política e como ela deveria, e como a propaganda política deveria ser conduzida para que o êxito se revertesse em votos nas urnas, foi que não importa o tipo de propaganda que se faça. Propaganda, na visão de Joseph Goebbels, propaganda negativa também é propaganda. Publicidade negativa também é publicidade. E o que ele pretendia com isso? Qual a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é a mesma ideia que a gente exibiu lá no slide inicial, do lanche bem montado da propaganda e a experiência ruim, quando você de fato compra o lanche para consumir. E também da propaganda do político que promete resolver os problemas da nação, promete emprego, promete melhoria salarial, promete melhores condições de vida, mas que depois acaba sujando as mãos na corrupção ou em diversos outros crimes aí. Correto? O que ele está dizendo aqui é que não importa o tipo de propaganda que se faça. Não importa se a notícia sobre o político é uma notícia que é negativa, a descoberta de um esquema de corrupção, ou a descoberta de um desvio de dinheiro, ou o que quer que seja. Não importa. O importante é que ele esteja nas notícias. O importante é que estejam falando sobre ele. O importante é que ele esteja o tempo todo presente na cabeça das pessoas. É que todos estejam falando deles. E é o que ele nos diz aqui. Ainda que é contra gosto e com raiva. Não importa se a publicidade é positiva ou negativa, ela ainda assim é publicidade. Ele ainda assim está presente no imaginário das pessoas, porque isso cria a nossa realidade. Entenderam? Então agora nós vamos verificar que tudo isso que nós falamos até agora, todas essas técnicas ditas por Hitler, ditas por Joseph Goebbels em matéria de propaganda política, todas elas têm um nome específico. Todas elas estão debaixo de um mesmo guarda-chuva que nós vamos ver no próximo slide. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso que nós falamos, na verdade, recebe um nome específico, que é chamado de revelação do método. Revelação do método é um nome genérico que abrange alguns conceitos que a gente vai verificar até agora. Então, o primeiro conceito que está ligado à revelação do método é o conceito de programação preditiva. E o que vem a ser programação preditiva? Programação preditiva é justamente aquilo que Joseph Goebbels falou, é estar presente o tempo todo, massivamente no nosso cotidiano. Seja na época de Joseph Goebbels, o rádio era uma novidade, né? Então se fez muito uso do rádio, muito uso de propagandas por meio de rádio. Inclusive, ele, como ministro da propaganda, se ocupou pessoalmente, se encarregou pessoalmente de possibilitar que a voz de Adolf Hitler fosse ouvida praticamente o dia todo, 24 horas por dia, por meio do rádio. Eles chegaram a desenvolver uma indústria para baratear o custo da fabricação de rádio, para que a população, de modo geral, para que todos pudessem ter um aparelho desse em casa, para que a propaganda fosse ouvida, para que as pessoas ouvissem a voz de Hitler o tempo todo,
né, para que ele estivesse o tempo todo presente no imaginário das pessoas. E adivinha só, pessoal, o que nós temos hoje? Hoje nós temos os celulares com as mídias sociais. Hoje nós temos os algoritmos que nos entregam o tempo todo vídeos, mensagens, textos, o que quer que seja, da ideologia política que cada um mais se simpatiza e mais pesquisa. Isso acaba sendo entregue o tempo todo e o objetivo é justamente esse, é programação preditiva. Por quê? A programação preditiva, ela cria a nossa realidade e molda o nosso comportamento. Certo? E aqui é interessante também dizer que a programação preditiva, ela já se liga automaticamente. A revelação do método é a ideia global. E o que vem abaixo, a programação preditiva, o desamparo aprendido que nós vamos falar agora, na verdade estão intimamente ligados. E todos esses conceitos se ligam, eles formam o primeiro. Correto? Eles formam a ideia central. A revelação do método na verdade, a ideia central. Certo? E ela se subdivide, ela se desenvolve por meio desses outros subconceitos. Correto? Então, a programação preditiva está ligada a isso. A criar a nossa realidade. A fazer com que a gente esteja o tempo todo em contato com as ideias que eles querem que nós estejamos em contato. Para que isso esteja o tempo todo permeado no nosso subconsciente e no nosso consciente. Lembra lá no primeiro slide que nós mostramos o lanche? Por que toda vez que você sente fome, você vai no mesmo lugar e compra o mesmo lanche, mesmo já tendo tido uma experiência negativa anteriormente, sabendo que o lanche não é aquele da propaganda? Porque sempre que você sente fome, aquela imagem vem à sua cabeça. Da mesma forma, sempre que você pensa em votar, você acaba vindo à sua mente o mesmo nome do mesmo candidato, porque ele está sempre o tempo todo sendo bombardeado na sua cabeça. Correto? Então essa é a ideia. Ela é sutil, ela é simples, mas ela funciona. Ela é extremamente eficaz. Por mais que pareça algo simples de se dizer, mas ela é eficaz. Correto? O segundo conceito que a gente precisa entender é o conceito de desamparo aprendido. E o desamparo aprendido é um efeito coletivo induzido, que gera apatia social diante de desmandos. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Se você teve uma experiência negativa anterior, em alguma ocasião anterior, então vamos colocar uma situação aqui para tornar a coisa trazer um pouco mais de realismo para esses conceitos, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que nós tenhamos como candidatos à presidência, por exemplo, 2 candidatos que tenham sido já no passado envolvidos em denúncias de crime, suspeita de corrupção, desvio de verba, enfim, que tenham pairado sobre eles ali algum tipo de denúncia que talvez recomendasse que a gente não votasse neles. Correto? Então nós tivemos aquela experiência negativa no passado. Tudo bem? E deveríamos, recear votar neles novamente. E repito, pessoal, isso é hipotético, não estou trazendo nomes aqui, não estou falando de nenhum caso, de nenhuma figura política em concreto. Estou trazendo uma ideia hipotética para exemplificar o que eu estou falando aqui para me fazer compreender. Correto? Então, vamos supor que nós estejamos diante desse cenário. 2 políticos, 2 candidatos que no passado já foram envolvidos aí, já se viram envolvidos em denúncias, em apurações, em inquéritos, já foram alvos de investigação por denúncias de corrupção. Esses são os candidatos que nós temos, correto? Nessa ideia hipotética, nesse cenário hipotético. Tudo bem? Porém, mesmo eles tendo sido envolvidos em tudo isso no passado, eles novamente estão ali concorrendo ao mesmo cargo, né? E isso acaba causando
Obviamente, por eles terem sido envolvidos nisso, te causou uma revolta. Você confiou a eles no passado o seu voto. No passado você já havia confiado a eles a, a governança da nação, já havia confiado a eles o cargo mais alto do que nós temos no regime republicano, né, no regime democrático, que é a presidência da República, e mesmo assim eles traíram a nossa confiança e eventualmente aí acabaram cometendo deslizes, ou pelo menos se viram sob investigação por ter cometido deslizes. Isso te causou bastante raiva, te causou bastante indignação, né? Vocês ficaram indignados. Mas olha só que surpreendente. Ainda que isso tudo tenha acontecido, eles estão novamente aí concorrendo. E são as opções que nós temos, certo? Então, você se vê diante dessa situação aqui. Você entra nesse estado de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Desamparo aprendido é aquela situação na qual você teve um forte sentimento de indignação, né, por uma notícia de corrupção que veio à tona ali sobre aquela figura política em quem você depositou o seu voto, em quem você confiou no passado, e mesmo assim ele está aí concorrendo. Isso te leva para o outro extremo, te leva para um estado de apatia, porque mesmo que aquilo tudo tenha acontecido, nada mudou, ele está aí novamente, ele vai concorrer novamente. Então é como se não importa o que aconteça, não importa o tamanho do escândalo de corrupção, não importa o crime que ele tenha cometido, ele vai continuar aí. E isso te coloca nessa apatia moral, porque você começa a entender que não importa o que eu faça, não importa a apuração, não importa se as provas eram robustas ou não, nada aconteceu. Então, eu não tenho opções, a não ser ir lá e votar novamente e repetir o mesmo ciclo. Correto? Então, uma coisa está ligada diretamente à outra. A programação preditiva, ele está sempre na sua mente, ele é a opção que você tem. E aqui já vou deixar um aviso que em vídeos futuros nós vamos entrar nessa questão de regimes de governo. Então nós vamos fazer algumas comparações aí para realmente entendermos se o modelo republicano, se o modelo democrático é realmente o melhor modelo de governo que a gente tem. A gente tem essa ideia de liberdade de escolha, eu posso eleger o meu governante. Nós vamos entender mais para frente que talvez a coisa não seja bem assim. Talvez existam modelos que a gente toma como arcaico, mas que na verdade talvez produziriam melhores resultados para o país, tudo bem? Mas isso é para um vídeo futuro. Aqui eu deixei esse aviso porque será tema de vídeos futuros, tudo bem? Mas aqui é isso, então é isso que a gente queria transmitir. A ideia de programação preditiva e desamparo aprendido. O desamparo aprendido é exatamente, você aprende a se conformar com o resultado que se apresentou. Só ligar aqui novamente, pessoal, que eu tive uma... Obrigado. Tá ok? E vamos lá, pessoal. Agora, o último conceito aqui ligado sobre a revelação do método pode parecer algo absurdo, mas não é. É o mais curioso de todos, é o mais inusitado e talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele, correto? Mas é a ideia de responsabilidade kármica, né? Que na verdade ela sintetiza a ideia de compartilhar a culpa por meio do sistema democrático. Sabe na nossa Constituição Federal, que diz lá que todo o poder emana do povo? Pois é, pessoal, esse conceito parece ser muito bonito, parece ser algo muito elegante e nos encanta, né? Porque nos dá aquela sensação de escolha, de que temos essa liberdade de escolher nossos governantes, né? Que o poder realmente está nas mãos do povo e que nós podemos conduzir, nós temos em nossas mãos o poder de autodeterminação enquanto nação, correto? Mas essa ideia esconde algo bastante, com muita sutileza, esconde uma faceta que não é tão bonita quanto parece.
quando a gente entende que todo o poder emana do povo, o que na verdade isso está escondendo da gente? Isso está escondendo da gente que não importa os erros que o político venha cometer, não importa os erros que o governante venha cometer, ele só cometeu esses erros porque você e eu colocamos ele lá. Entenderam? Então, quando ele comete todos esses deslizes, quando ele se envolve em corrupção e tudo mais, a ideia de responsabilidade kármica é ele está compartilhando, porque nós votamos nele, ele está compartilhando a culpa dos erros dele conosco, né? E outra coisa, sempre que eles fazem tudo isso, sempre que a gente se depara com essa situação aqui, a primeira situação exposta, que é a programação preditiva, ela também esconde ali uma outra faceta da qual eu não havia falado, até a gente chegar nesse ponto aqui. E que faceta seria essa? Eles precisam falar para você o tempo todo, eles precisam nos dizer o tempo todo, por isso que as notícias aparecem, né? Por isso que surgem notícias, às vezes parece que do nada vem à tona algum escândalo aí que a gente não entende muito bem de onde veio, mas ela é vazada para algum jornalista ou de repente ela vem à tona. E por que isso acontece? Porque eles precisam falar para a gente o tempo todo, que eles estão cometendo esses atos de improbidade, esses atos de corrupção. E isso está ligado diretamente com a responsabilidade kármica. Porque a gente acredite ou não, né, parece meio loucura isso que eu vou falar, mas isso é fato, essas pessoas que geralmente, as pessoas que ocupam o poder, de modo geral, a classe política, elas têm bastante sentimento supersticioso. Elas têm com elas um sentimento de superstição, né? E eles acreditam que um dia eles vão ter que prestar conta de tudo que eles fizeram de mal, de todas as maldades que eles cometeram, de tudo que eles fizeram de ruim, um dia eles vão ter que prestar conta disso. E como eles vão ter que prestar conta disso, o argumento do qual eles se valem, né, para buscar uma certa redenção, é dizer, olha, eu não fiz isso sozinho, vocês sabiam, eu avisei vocês, vocês sabiam que aquilo estava acontecendo e ninguém me impediu. Então é isso que está por trás do conceito de responsabilidade kármica, correto? É dividir a culpa pelos erros deles conosco. E em certa medida isso não deixa de ser verdade. Afinal de contas, nós votamos, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês aqui ainda as referências bibliográficas de onde eu tirei esses conceitos, onde eu fui buscar as informações, né? Apesar do conceito já havia sido sedimentado, mas é sempre interessante a gente trazer as fontes de onde a gente tirou tudo isso para que não fique dúvidas aí. Também, se alguém quiser pesquisar, né, se aprofundar um pouco mais no que a gente está falando aqui, tem as obras aqui das quais a gente tratou